Olá, me chamo Fernando Gelim, essa é a série Conselhos Importantes para Novos Cristãos. Hoje nós vamos continuar aquele tema observando o mundo com a lente das escrituras, falando sobre família. No último vídeo falamos sobre o papel das mulheres, esposas e mães. E hoje o tema é o papel dos homens, maridos e pais. Se o papel das mulheres parece difícil, a responsabilidade dos maridos é maior ainda. Esses precisam amar as suas esposas, como Cristo amou a igreja. Cristo foi até as últimas consequências, até a morte, amou a sua igreja. Da mesma forma, com amor sacrificial, deve o marido amar a sua esposa. Se for necessário arriscar a sua vida para salvá-la ou protegê-la, você deve fazer. Essa é uma das tarefas dos homens. Devemos ser protetores de nossas esposas. Devemos protegê-las tanto fisicamente, cuidar de sua integridade física, emocionalmente, importar-se com os seus sentimentos e espiritualmente, investir no seu crescimento espiritual e protegê-la das más influências do pecado, do mundo e do diabo. Devemos ter esse senso de dever fixo em nossas mentes. Devemos amar nossas esposas a tal ponto de, se necessário, entregarmos a nossa própria vida em seu favor. É preciso ter coragem para ser um homem bíblico. Charles Murray ilustra bem esse ponto. Masculinidade madura. Ser homem significava basicamente ser corajoso, leal e verdadeiro, aceitar as punições de seus erros, não tirar proveitos das mulheres, ser um marido protetor, gracioso na vitória e de espírito esportivo na derrota, ter a palavra como garantia contratual, dedicar-se mais ao modo como o jogo é jogado do que a derrota ou a vitória. E, se diante de um navio que afunda, colocar mulheres e crianças em segurança antes de se despedir com um sorriso no rosto. O leitor mais jovem deve estar rindo, incrédulo, mas isso já foi uma espécie de guia para muita gente. Quando o Titanic afundou, em 1912, a maioria dos sobreviventes era de fato composta por mulheres e crianças. Já por outra ocasião, do naufrágio do MS Estônia, em 1994, com quase 1000 mortos, o grosso dos sobreviventes era homens jovens. Há relatos de que se tratou de um verdadeiro salve-se quem puder. Uma mulher com uma perna quebrada implorava por ajuda e nada. Será que não se fazem mais homens como antigamente? Outro fator que é importante para os maridos lembrarem é que Cristo se importou com a santificação da sua igreja. Tomemos também este exemplo para as nossas vidas. Como maridos bíblicos, devemos lembrar que somos sacerdotes do lar. O sacerdote no Antigo Testamento era aquele que intercedia pelo povo diante de Deus. Devemos interceder por nós mesmos e por nossa família. Investir no crescimento espiritual de nossa esposa e filhos. Triste é quando a esposa precisa ficar insistindo para o marido ler a Bíblia ou para ir ao culto. A responsabilidade é nossa, homens de Deus. Levemos a sério esse ponto. Busque escolher uma igreja bíblica para você e sua família congregarem. Tenha o hábito de cultuar juntos ao Senhor em casa. Cuide da vida devocional de vocês. Uma boa ideia é fazer um culto doméstico envolvendo louvores, oração e meditação na palavra. Seja um exemplo para os demais. Além disso, o marido também tem a responsabilidade de ser o provedor do seu lar. Do suor do seu rosto deve comer o seu pão. Um homem não deve ser preguiçoso, mas trabalhador, porque esse é o meio pelo qual fomos instruídos pelo Senhor para assim esperar a sua provisão. A responsabilidade de trabalhar duro para o sustento da casa cabe principalmente ao marido. O marido deve cuidar da esposa como cuida do seu próprio corpo, alimentando, nutrindo, não fazendo mal, pois os dois agora são uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não deve separar. Por isso, o homem não deve ser grosseiro, nem jamais bater na sua esposa, porque ela é o vaso mais frágil. Ambos devem desfrutar das bênçãos das relações sexuais dentro do casamento, cumprindo seus deveres conjugais e levando também em consideração que não devem fazer algo que vai ferir a consciência ou o corpo do outro. Outro fator importante é que esses devem instruir os filhos no temor do Senhor. Cuidar do crescimento espiritual dos seus filhos com palavras e atitudes. Discipliná-los em amor, porém sem irritar seus filhos. Ou seja, os pais devem disciplinar os seus filhos
fisicamente se necessário, mas com equilíbrio emocional, moderação e explicando o motivo pelo qual o filho está sofrendo a disciplina. Pais desequilibrados que espancam seus filhos sem motivo ou até mesmo para descontar a raiva de outros problemas ou tensões, pecam contra o Senhor. Por fim, os homens bíblicos devem ser um exemplo para os demais de integridade, conduta e piedade, glorificando a Deus em todo o seu proceder. Aqui vão umas orientações bíblicas para os homens, maridos e pais. Este deve ser temente ao Senhor, deve amar sacrificialmente e proteger a sua esposa. Deve ser uma liderança amorosa, um provedor e sacerdote do lar. Instruir os seus filhos no temor do Senhor. Deve ter uma conduta cristã exemplar e o marido deve cumprir os deveres conjugais para com a sua mulher. Finalizando esse aspecto, lembremos que cabe ao pai, como liderança da família, o governo e a condução da adoração familiar, cabendo à esposa lhe substituir caso o mesmo esteja ausente, tenha falecido ou seja um ímpio, a fim de que não se percam os filhos. Mas de maneira nenhuma devemos tratar com licenciosidade esta vital obrigação, a adoração a Deus no lar. O vídeo de hoje fica por aqui. No próximo vídeo vamos trabalhar o papel dos filhos. E se você gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal. Deixe um joinha, um comentário, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Deus te abençoe. Tchau!